Querido, a fé é o que vai produzir sobre você constância, é o que vai produzir sobre você força, é o que vai te dar certeza para continuar, é o que vai te manter convicto. Através da fé, você vai começar a observar a grandiosidade de Deus. Hebreus 11, versículo 1 diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Querido, o absurdo matemático é fé. Nesse dia eu tive a revelação do que é fé. E quando nós temos a revelação do que é fé e saímos do ambiente de informação, não é apenas um significado que você tem, você começa a entender, isso é fé, e é assim que eu ando, passos de fé. Eu creio, eu não sei como eu vou expressar, eu não sei como eu vou explicar, mas é real, existe, acontece. Querido, se Deus disse que você vai avançar, Ele já está lá na frente te esperando. Se Deus disse que você vai fazer, Ele já está lá na frente te aguardando. Se Deus disse que você é, você é. Se Deus disse que você vai fazer, você vai fazer. Se Deus disse que você tem, querido, você tem. Pastor, eu não consigo explicar. Meu irmão, não sei, você pode chamar de absurdo matemático, pode chamar do que for, mas você vai avançar. É tempo de avanço na sua vida, é tempo de avanço para a sua casa, é tempo de avanço para o seu ministério. Avance! Alguns dias atrás eu fui atender um irmão no meu gabinete. Ele falou: pastor, como é que é esse negócio de avanço aí? Eu tenho visto você ministrar, eu tenho visto os pastores ministrarem, eu tenho visto os voluntários aqui, nesse negócio de avanço, mas como que é isso? Como que faz para eu avançar também? Eu falei para ele: meu irmão, 3 coisas básicas que você precisa como um cristão, discípulo de Jesus, para você viver um avanço contínuo, é de glória em glória, de vitória em vitória. Essa é a promessa do Senhor para as nossas vidas. Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Então, meu irmão, não apenas viva, mas viva em abundância na presença do Senhor. E eu falei para ele 3 coisas. Primeira coisa que você precisa para viver esse impulsionar do Senhor, esse avanço do Senhor, meu irmão, você precisa ir para a igreja. Você precisa estar no culto. A comunhão dos santos nos mantém focados. Tem profeta aqui comigo? Então olha para o seu irmão e fala com ele: cadê você, meu irmão? Você precisa estar no culto. Primeira coisa, querido, você tem que estar na igreja, você tem que estar aqui na reunião, você tem que vir para os cultos, tem que ir para o encontro com Deus, você tem que estar na corrida, você tem que vir para a gravação do DVD, você tem que estar no culto, querido. A comunhão te mantém focado. Você tem que vir para a igreja. Meu irmão, um crente que não vai para a igreja é igualzinho um peixe fora d'água. Vai morrer, ou então não é peixe de verdade. Você precisa vir para a igreja. E a segunda coisa que você precisa para viver esse avanço, esse impulsionar do Senhor, você precisa ter a revelação do que é fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Uma coisa é você ter a informação, outra coisa é você ter a revelação. Você precisa sair desse âmbito de apenas informação. Meu irmão, você precisa ter relacionamento com Ele. Você precisa abrir esse livro e consumir esse livro dia após dia. Você precisa pôr em prática o que tem direcionado as nossas vidas através desse livro. Então sai do ambiente de informação e começa a viver a revelação da palavra de Deus. Você precisa ter a revelação do que é fé. Mas pastor, eu sei o que é fé. Meu irmão, eu não estou falando da informação, eu não estou falando do significado, eu estou falando da revelação. Eu nasci dentro da igreja, eu cresci dentro da igreja, eu cresci ouvindo meu pai me ensinando sobre fé, pregando sobre fé, ministrações sobre fé, estudos sobre fé, tudo sobre fé. Mas eu não tinha revelação, eu tinha muita informação sobre o que era fé, e eu achava que aquilo era suficiente, até que eu tive um encontro genuíno com Deus, e então eu consegui ter a revelação do que fé é. E meu irmão, eu cresci dentro da igreja, nasci dentro da igreja, fui criado dentro da igreja, mas a revelação do que é fé na minha vida não veio dentro da igreja. Eu tive o que é revelação do que é fé na minha vida na aula de cálculo 2 na faculdade de engenharia mecânica. Você está rindo, né? Eu me lembro que
Lá em Belo Horizonte, nesse dia estava chovendo muito, era uma chuva muito forte, e eu estudava de manhã, e o trânsito ficou mais lento por causa da chuva, e eu demorei um pouco para arrumar uma vaga no estacionamento. Eu sei que quando eu cheguei na sala de aula, que eu abri a porta, a professora de cálculo 2 já estava escrevendo na lousa o tema daquela aula, e o tema era absurdo matemático. E eu vou explicar para você o que é absurdo matemático. Tudo que existe, tudo que você pode ver e tocar, é provado que existe através da matemática. Tudo que existe, a matemática prova. Esse púlpito, por exemplo, é provado através de geometria analítica. Esse prédio é provado que existe através de álgebra linear. A luz que você está enxergando aqui é provado matematicamente que existe através de físicas de ondas e óticas. O som que você está ouvindo, teve um homem muito louco chamado Hertz, que mediu a frequência do som, e o som é provado que existe através da matemática. Portanto, tudo que existe, a matemática explica. Mas existem algumas coisas que a matemática precisa usar silogismos e contradições para provar que existe, e essas coisas dá-se o nome de absurdo matemático, porque são coisas que têm a certeza, a convicção, mas os números não são capazes de expressar. Um exemplo, o infinito. O infinito é um número, aquele 8 deitadinho. Aquele 8 deitadinho é um número. Se você começar a contar 1, 2, 3, 4, não tem, é infinito, é representado por esse número. E um exemplo de um absurdo matemático é que todo número, ele pode ser divisível por 2, por 3, por ele mesmo, inclusive o infinito, pois infinito é um número. Porém, se nós pegarmos o infinito e dividir o infinito por outro infinito, que número é esse? Nós sabemos que é possível, porém os números não podem expressar essa possibilidade. Para essas coisas dá-se o nome de absurdo matemático. Portanto, o absurdo matemático é a expressão matemática da realidade das coisas, do quais os números não podem expressar. Quando a professora falou isso, algo explodiu na minha mente. A minha cabeça abriu e eu pensei, eu já li isso, é Bíblia. Abre comigo sua Bíblia em Hebreus. Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Quem está aqui comigo dá glória a Deus. Hebreus 11, versículo 1 diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, e a prova das coisas que não vemos. Querido, o absurdo matemático é fé. Nesse dia eu tive a revelação do que é fé. E quando nós temos a revelação do que é fé e saímos do ambiente de informação, não é apenas um significado que você tem, você começa a entender, isso é fé, e é assim que eu ando, passos de fé. Eu creio, eu não sei como eu vou expressar, eu não sei como eu vou explicar, mas é real, existe, acontece. Querido, se Deus disse que você vai avançar, Ele já está lá na frente te esperando. Se Deus disse que você vai fazer, Ele já está lá na frente te aguardando. Se Deus disse que você é, você é. Se Deus disse que você vai fazer, você vai fazer. Se Deus disse que você tem, querido, você tem. Pastor, eu não consigo explicar. Meu irmão, não sei, você pode chamar de absurdo matemático, você pode chamar do que for, mas você vai avançar. É tempo de avanço na sua vida, é tempo de avanço para a sua casa, é tempo de avanço para o seu ministério. Avance! A primeira coisa que nós precisamos para viver de glória em glória, de vitória em vitória, é estar na igreja, comunhão dos santos. A segunda coisa é compreender o que é fé, revelação do que é fé. Para mim, eu entendi como absurdo matemático. Eu não sei para você, mas você precisa ter a revelação do que fé é, porque é através da fé. Querido, a fé é o que vai produzir sobre você constância. É o que vai produzir sobre você força. É o que vai te dar certeza para continuar. É o que vai te manter convicto.
Através da fé, você vai começar a observar a grandiosidade de Deus. E aqui eu entro no terceiro ponto. Para você continuar avançando, você precisa entender, compreender o tamanho do Deus que te chamou. Pastor, é muito lindo esse negócio de absurdo matemático, eu não entendi nada, mas eu entendi que é fé. É muito maravilhoso isso aí que você está pregando sobre avançar, o impulsionar de Deus. Isso é maravilhoso. Meu irmão, para de olhar para a sua limitação e começa a olhar para a grandiosidade de Deus. Você acha que você tem mais conhecimento do que Ele? Você acha que você tem mais força do que Ele? Você acha que você tem mais poder do que Ele? Querido, preste atenção. Ele criou os céus e a terra. Lá em Gênesis diz que Ele criou os astros, os luminares, as estrelas. Ele criou para a sua própria glória. A palavra de Deus diz: os rios correm para a sua glória, os peixes nadam para a sua glória. A natureza aguarda com grande expectativa a manifestação dos santos. Tudo que existe foi para a glória de Deus. Quando nós compreendemos o que é fé, nós começamos a compreender o tamanho do que Deus é. Olha só, Hebreus, continuando, versículo 3. Hebreus 11, versículo 3. Pela fé, um absurdo matemático, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Irmão, pode chamar de um absurdo, pode falar o que for, mas foi Ele que fez. Ele criou o universo para a sua própria glória. Lá atrás, bem lá atrás na história, milhares de anos atrás, o homem começou a olhar para o céu. E ele começou a examinar o céu, estudar as estrelas, e com o passar do ano, com o passar dos seus avanços, os seus estudos, ele compreendeu e ele descobriu que o planeta Terra não é o único planeta que existe. E isso mudou tudo. Uau! Existem outros planetas. Não é só a Terra que é planeta, existem mais planetas, além de estrelas, tem planetas. Isso mudou tudo sobre o conhecimento que tinha. E eles começaram a estudar esses planetas, e estudando esses planetas, os anos foram passando, o conhecimento foi aumentando, e eles perceberam que o planeta tinha uma ordem, tinha uma organização, e deram o nome disso para sistema solar. E mudou tudo. Uau! Isso é incrível! Existem mais planetas, e esses planetas seguem um fluxo de um sistema, e esse sistema chama sistema solar. Isso muda tudo. Olha só quão grande e importante isso é. E começaram a estudar o sistema solar. Estudando o sistema solar, identificaram uma hélice no espaço que chamaram de braço de Órion. E uau, a Terra faz parte de um sistema solar no tal braço de Órion. E isso mudou tudo, e o estudo foi avançando. E eles olhando para o céu, o tempo foi passando, eles foram aprofundando e descobriram que esse braço de Órion é um braço de uma constelação, um braço da Via Láctea, uma galáxia. Isso muda tudo sobre o conhecimento. E eles continuaram o estudo, porque o homem anseia por conhecimento. Oséias diz que o homem perece por falta de conhecimento. Mas não é esse conhecimento que não leva a lugar algum, é o conhecimento de Deus. E talvez, querido, você pensa que estudar os astros, os luminares, seja buscar coisas, mas não, meu irmão, os astros, os luminares foram feitos para a glória de Deus. Talvez você ache que estudar uma engenharia mecânica, cálculo 2, você vai aprender matemática para criar as coisas. Não, meu irmão, a matemática mostra absurdo matemático que é fé. O conhecimento vem de Deus. E os homens começaram a estudar, porque o homem é incansável, busca conhecimento, e eles descobriram que existem mais de uma galáxia, existem várias galáxias. E então esses cientistas, eles chegaram à conclusão de que o universo ele é infinito para fora. E eles começaram então a estudar o universo para dentro. E eles foram em busca da menor coisa que existe. O que é a menor coisa que existe?
E começaram a estudar, os avanços foram vindo, tecnologia, o estudo, conhecimento, e eles descobriram que existe um negócio chamado átomo. E tudo que existe é feito com esse átomo, e átomo é a menor coisa que existe. E quando eles descobriram isso, isso revolucionou tudo sobre o conhecimento da humanidade. Teorias vieram, a física foi totalmente modificada a partir disso. E aí esses físicos começaram a estudar esse átomo. A menor coisa que existe é átomo. Uau, chegamos na menor coisa que existe. E estudando o átomo, eles descobriram que o átomo tem um núcleo. Agora o núcleo é a menor coisa que existe, já não é mais o átomo. E quando eles descobriram isso, eles ganharam um prêmio Nobel de Física. Foi um alvoroço, mudou tudo sobre ciência, sobre física, sobre conhecimento. E eles começaram a estudar o núcleo do átomo. E estudando o núcleo do átomo, eles descobriram que tem 3 coisas orbitando o núcleo do átomo: prótons, elétrons e nêutrons. Já não é mais o núcleo do átomo a menor coisa que existe. Agora são essas coisinhas aí que ficam orbitando o tempo inteiro. Mais uma vez, ganharam um prêmio Nobel de Física, foram para a festa. Mudou tudo, e eles começaram então a estudar isso. E eles desenvolveram uma máquina muito grande chamada acelerador de partículas. E eles pegaram 2 elétrons, as menores coisas que existem, e colocou dentro dessa máquina para fazer os elétrons se chocar e ver o que aconteceu. Muitas teorias aconteceram. Vai ser a máquina do tempo, vai abrir um buraco negro, tantas coisas eles levantaram. E aí, quando eles pegaram essas 2 partículas, a menor coisa que existe, colocaram no acelerador de partícula e fizeram um experimento. O elétron, a menor coisa que existe, se dividiu em várias partes. Agora o elétron já não é mais a menor coisa que existe. Eles deram o nome para essa pequena partícula de quarks. Quarks é a menor coisa que existe. Ganharam um prêmio Nobel de Física mais uma vez. Mudou tudo que existe. Foram lá, tiraram foto, pegaram o certificado, pegaram uma medalha, porque eles descobriram quarks depois de colocar o elétron naquele acelerador de partículas. E quando eu imagino que depois que eles saíram da cerimônia do prêmio Nobel de Física, eu imagino aqueles físicos, aqueles cientistas sentados tomando um café, e eles pensaram: e se a gente colocar o quarks no acelerador de partículas? Eles fizeram isso, e eles dividiram quarks em 16 partes, e eles chegaram à conclusão de que da mesma forma que o universo é infinito para fora, ele é infinito para dentro. Agora pensa comigo, nós lemos que, por um absurdo matemático, pela fé, o universo foi formado pela palavra de Deus. E nós sabemos que a Bíblia também fala que o universo foi feito para a glória de Deus. E se o universo que foi formado pela palavra de Deus, para a glória de Deus, ele é infinito tanto para fora quanto para dentro, isso só pode significar que a glória do meu Deus, ela é infinita em todos os sentidos e direções. Querido, esse é o Deus que te chamou. Esse é o Deus que disse para você: avance. Esse é o Deus que disse: eu te escolhi. Esse é o Deus que te conhece pelo nome. Esse é o Deus que te escolheu antes da fundação do mundo para um tempo como esse. Esse é o Deus que te disse: eu te dei esse dom, eu te dei esse talento, eu te capacito, eu te fortaleço. Esse é o Deus que disse para você: eu te amo, e o amor que eu tenho para você, nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem altura, nem profundidade, nem largura, nem comprimento pode separar-nos, pois o amor que eu tenho para você é ilimitado. Se é para Deus, pode aplaudir. Compreenda o tamanho do Deus que te chamou. A glória dele é infinita para qualquer sentido, para qualquer direção. Mas pastor, está muito difícil. Para de olhar para o que não importa. Fixe seus olhos em Jesus Cristo, pois ele venceu o mundo. Pastor, eu não tenho conexão. Meu irmão, qual conexão que você está procurando? Você tem acesso livre ao Rei dos Reis. Pastor, eu não tenho dinheiro. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa: eu nem trabalhei ainda, e eu já tenho ruas de ouro para pisar. Você está culpando com o quê? Pastor, eu não consigo avançar, tantas dificuldades, tantas coisas, pastor. Eu estou tão cansado, pastor. Eu estou tão cansado.
Querido, Deus que te chamou, Ele é maior que o seu problema. O Deus que te chamou é maior que a sua perseguição. O Deus que te chamou é maior que a sua limitação. O Deus que te chamou é maior que a sua dificuldade. O Deus que te chamou é maior que o seu medo. O Deus que te chamou é maior que a sua falta de fé. A palavra de Deus diz: ore ao Senhor para que Ele venha te ajudar na sua incredulidade. Busque Ele. Ele é infinitamente maior que essa adversidade, querido. E você está falando: eu estou cansado, eu quero desistir, eu não consigo. Meu irmão, a partir do momento que você está na comunhão dos santos, você se mantém focado. A partir do momento que você tem a revelação de fé sobre a sua vida, você começa a compreender a grandiosidade do seu Deus. E querido, se você crê que Deus pode, quantos creem que Deus pode? Então, meu irmão, pelo amor de Deus, para de falar que você não vai dar conta. Para de falar que você não é capaz. Porque o nosso Deus é maior do que qualquer adversidade. Você pode estar cansado, querido. Você pode estar arrastando. Mas eu profetizo em nome de Jesus: você não vai ter capacidade de desistir. Eu repreendo todo espírito de desistência, medo, limitações sobre a sua vida. Nós servimos a um Deus que é ilimitado, um Deus soberano. Eu declaro em nome de Jesus refrigério sobre a sua vida. 2 Coríntios capítulo 4. 2 Coríntios capítulo 4, versículo, acho que 16. Isso, 2 Coríntios 4, 16. Quem achou, fala glória a Deus. Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Fé, absurdo matemático. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Deus que te chamou é infinitamente maior que a sua dificuldade. O louvor pode subir. O Deus que te chamou é infinitamente maior que as suas limitações. Lagoinha, Cuiabá, nós vamos continuar avançando. Meu irmão, você vai continuar avançando. Meu irmão, você vai continuar caminhando. Você vai continuar como um vencedor em Cristo Jesus. Você é imparável na presença do Senhor, pois o Deus que te chamou é infinitamente maior. Ele criou os céus, a terra, os seres, os astros, os luminares. Você nasceu para adorá-lo. Esse é o Senhor que nós servimos. Esse é o Deus que te chamou. Eu declaro que hoje você vai ter revelação do que é fé. Você vai começar a compreender a grandiosidade do seu Deus. Você vai começar a dar passos maiores, passos largos na presença do Senhor. Eu declaro que a partir de hoje você não vai apenas correr, mas é velocidade do céu sobre a sua vida. Na década de 70, um pastor americano, ele ministrou uma palavra mundialmente conhecida, That's My King. O nome dele é Shadrach Lukreid. E essa palavra dele encaixa perfeitamente naquilo que nós precisamos demonstrar, na grandiosidade do nosso Deus. E sabe, isso mexe muito com o nosso coração, porque nós precisamos começar a compreender que não é sobre mim, não é sobre o meu intelecto, não é sobre a minha força, não é sobre o meu talento, mas é sobre o Deus que me chamou para esse tempo. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Já não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Meu irmão, se Cristo vive em mim, eu não vivo mais como Mike vivia. Eu vivo como Cristo vive, eu ando como Cristo anda, eu falo como Cristo fala, eu faço o que Cristo faz, eu tenho o que Cristo tem. A
Bíblia diz que o meu rei é o rei dos judeus, ele é o rei de Israel, ele é o rei da justiça, ele é o rei da história, ele é o rei do céu, ele é o rei da glória. Esse é o meu rei, você precisa conhecê-lo. Nenhum tipo de medida pode definir o seu amor ilimitado. Ele é filho de Deus, ele é o salvador do pecador. Ele é o rei dos reis, ele é incomparável, ele é único. Você precisa conhecê-lo. Esse é o Deus que nós servimos. Esse rei, ele é inteiramente sincero, continuamente constante. Ele é imortavelmente gracioso, imperialmente poderoso, imparcialmente misericordioso. Ele é o maior fenômeno que jamais cruzou o horizonte desse mundo. Ele é a peça central da civilização. Esse é o rei que nós servimos. Ele é a ideia mais elevada em literatura, ele é a mais alta personalidade em filosofia, ele é a fundamental doutrina da verdadeira teologia, ele é o único qualificado para ser um salvador totalmente suficiente. Este é o meu rei, você precisa conhecê-lo. Ele fortalece o que está fraco, ele perdoa o pecador. Ele é incomparável, ele é indescritível. Você não consegue tirá-lo de sua mente. Você não pode viver mais do que ele, você não pode viver sem ele, você não pode soltá-lo de sua mão. Esse é o meu rei. Meu rei é um rei soberano. É esse o rei que te chamou. Ele é compassivo, ele abençoa o cliente, ele abençoa a criança, ele serve o infortunado, ele considera o idoso, ele cura o doente, ele liberta o cativo. Esse é o rei que eu sirvo e você precisa conhecê-lo. Ele é incomparável, ele é indescritível, ele é indestrutível, ele é invencível. Os fariseus não puderam suportá-lo, mas perceberam que não poderiam pará-lo. Pilatos não pôde encontrar culpa alguma nele, Herodes não pôde matá-lo, a morte não pôde vencê-lo, a sepultura não pôde retê-lo. Esse é meu rei, esse é meu rei, e a sua glória é infinita em todos os sentidos e direções. Você precisa conhecê-lo hoje. Fique em pé no seu lugar. Você precisa conhecê-lo hoje. Lagoinha Cuiabá, nós vamos avançar, mas não para qualquer lugar. Nós temos um alvo, e esse alvo é Cristo Jesus. Nós servimos ao Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. O seu amor é ilimitado. A sua graça basta, a sua palavra é suficiente. O seu fardo é leve, seu jugo é suave. O seu reino é para sempre. Esse é meu rei. Feche os seus olhos. Meu rei é amoroso, meu rei é compassivo, ele
Ele absolve o devedor, Ele perdoa o pecador. Esse é meu Rei. Feche seus olhos. Pai, eu declaro agora. Toca corações aqui, Senhor. Eu declaro agora, Pai, a sua presença. Eu declaro agora, Pai, o seu transbordo agora. A sua glória é infinita em qualquer sentido e direção. A sua palavra diz que nada pode nos separar do seu amor. Pai, pessoas aqui estão no fundo do poço, mas o seu amor se encontra lá com Ele. Pessoas aqui se acham grandes demais, mas o Senhor tem um amor ainda mais alto. Pessoas aqui estão distantes da sua presença, na direita ou na esquerda, mas o seu amor é ilimitado. Alcance agora, Pai, esses corações. Pai, nós nascemos para te adorar. Pai, eu declaro agora o fluir transbordante do Senhor. Sonhos sendo renovados aqui agora, casamentos sendo restaurados aqui agora. Eu declaro em nome de Jesus: o meu Rei é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Todo espírito de fofoca bate em retirada agora. Mentira bate em retirada agora. Calúnia bate em retirada agora. O meu Rei é o Rei dos Reis. Todo espírito de falência sai agora, que não é lugar para você. Todas as amarras, todas as algemas, caia por terra agora em nome de Jesus. Eu sirvo ao Rei dos Reis, o Criador dos céus e da terra. A sua glória não tem fim. Bata em retirada agora, na autoridade do nome de Jesus. Todo espírito de confusão, espírito da loucura, sai agora em nome de Jesus. Sai agora em nome de Jesus. Vem, Espírito Santo. Sopra hoje aqui, Pai. Sopra hoje aqui, Pai. Sopra hoje aqui, Pai. Sopra hoje aqui, Senhor. Vamos, Lagoinha. Uma unção de ativação aqui essa noite. Batiza-nos mais uma vez, Pai, com teu Espírito. Ah, Senhor, o Senhor é grandioso. O Senhor é grandioso. O Senhor é grandioso. Espírito Santo, vem, Espírito Santo. O nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é. Vem, Espírito Santo, começa a tocar agora corações, Pai. Flua agora, Espírito Santo, começa a batizar agora, renova agora. Fôlego de vida agora, Pai, em nome de Jesus. Começa a soprar agora, Espírito Santo. Vem, vem, Espírito Santo, mais. Mais. Veio pra nos resgatar. Vem, Espírito Santo, toma, toma agora corações. Maior que meu pecado. Toma agora os corações, Pai. Nada vai nos Reaviva-nos hoje, Senhor. Ó, quão maravilhoso é. Ó, quão maravilhoso é o nome de hoje, Jesus, meu. Toca agora no mais profundo. Ó, quão maravilhoso é, maior que tudo. Repreenda agora toda armadilha. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Ó, Santo. quão maravilhoso é o nome de Jesus. O Espírito Santo de Deus está aqui essa noite. O Espírito Santo de Deus está aqui essa noite. Chorou com derabachore cantará babaíra. Ele é soberano, Ele é soberano, Ele é soberano. Existe unção de cura aqui. Existe unção de cura aqui. A tumba vazia agora está no céu. O céu te adora, proclama a sua glória, pois ressuscitaste
invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. E teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome está a morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. E a minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim, minha vida foi transformada. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. E a minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim, minha vida foi transformada. Minha vida foi transformada. E quem é esse que era sem pecado e não me condenou? Do lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? Do lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Santo, 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 santo. Oh, Ele me perdoou. Santo, 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 santo é o Senhor. Oh, Ele me amou. Santo, 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 santo é o Senhor. Ele me ama. Santo, santo, Oh, santo, Ele me santo, santo é o Senhor. amou. Santo, 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 santo é o Senhor. E o que Santo, seria santo, de santo, mim santo, sem ti? Santo, santo, Sem ti, santo, sem ti. E o que seria de mim sem ti? Sem ti, sem ti. Tem pessoas que entraram aqui hoje com uma decisão tomada, uma decisão de desistência. Tem pessoas aqui que desistiu do próprio casamento.
Deus está falando, eu estava lá no dia daquela cerimônia. Eu não te abandonei no tempo da crise, eu sou maior do que essa crise. Tem famílias aqui que estão desistindo do matrimônio. Eu quero orar por você, mas você precisa de passo de fé. Seja um absurdo matemático ou fé mesmo, mas eu preciso que você dê esse passo de fé. Eu creio que o nosso Deus é soberano. Ele restaura. Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Tem uma pessoa aqui que está dizendo: se isso tudo for verdade, Ele vai me chamar para orar. Eu estou te chamando agora. Deus vai tirar de você essa dor de cabeça que está uma semana sobre você. Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Tem uma pessoa aqui que já está com a passagem comprada, está indo embora. E você está indo embora em silêncio, não quer falar com ninguém. Deixa eu te falar, foi Deus que te colocou nessa geografia. É melhor a crise na terra da bênção do que oportunidade em terra amaldiçoada. Sai do seu lugar, vem aqui à frente agora. Porque parou de adorar, Lagoinha? O Espírito Santo está aqui. Chorei, cantará, chorei, cantará, dareira. Chocondeira, chorei, cantará, dareira, babaira. Esse irmão de preto, do lado do Luiz Gonzaga, traz ele aqui, Luiz, por favor. Chorei, cantará, babaira, babá, chorei, cantará, dareira. Eu não sei o que você faz, mas enquanto eu olhava para você, eu via a adoração saindo das suas mãos. E cantará babaíra. Tem unção de cura aqui. Tem unção de cura sobre a sua vida. Eu declaro sobre você uma unção de ousadia. Eu vejo como se você fosse um enfermeiro. A adoração sai da sua mão. O senhor fala língua de sinais? Igual ela? O senhor sabe? É por isso que sai a adoração da sua mão. Deus te disse que você não adora apenas com seus lábios, mas adora em espírito e em verdade. Os seus gestos trazem adoração dos céus. Deixa eu orar por você. Seja cheio agora. Cheio agora, uma unção de cura agora. Uma unção de cura agora. Quando você tocar os enfermos, eles ficarão curados. Deus se alegra do trabalho das suas mãos. Deus se alegra do trabalho das suas mãos. Porque você acha que você não pode? Foi eu que te chamei. Ser cheio do Espírito Santo. Cheio agora. Cheio agora. Cheio. Cheio. Agora.
Espírito Santo está aqui. Não cesse a sua adoração, Lagoinha. O Espírito Santo está aqui. Tem alguma coisa para acontecer aqui na sua vida essa noite. O Rei dos Reis te trouxe aqui essa noite. Toca Espírito Santo, toca Espírito Santo. Santo, só Ele toca Espírito Santo. Só Ele toca Espírito Santo. Tu toca és Espírito o Santo. Senhor. A Ti, Jesus, te damos toda a honra, te damos toda a glória. Manifesta a Tua glória, Senhor. Manifesta a Sua glória, Jesus. Jesus. Eu vejo uma criança no seu casamento. Cadê essa criança? Essa criança que estava no seu casamento. Essa criança é o pilar de oração que tem mantido o casamento de vocês. Existe um escudo de oração sobre a vida de vocês. Porque uma criança já compreendeu o que vocês ainda não compreenderam, mas vocês vão sair daqui entendendo. Vocês vão entender o que é fé e o tamanho do Deus que uniu vocês. E o Deus que uniu vocês é maior que qualquer crise, que qualquer perseguição, que qualquer desânimo. Ele traz renovo. O que Ele uniu, ninguém pode separar. Pai, eu declaro agora repreendido todo espírito de desistência. Todo espírito de desistência caia por terra agora. Traz de volta, Pai, o seu amor e a sua presença. Traga a eles, Pai, revelação de quem o Senhor é, a grandiosidade do quem o Senhor é. Pai, essa aliança foi firmada na sua presença. É o Senhor quem governa, é o Senhor quem dirige, é o Senhor quem protege. Pai, traga agora luz onde há escuridão. Eu declaro renovo agora, renovo agora, renovo agora, renovo agora. Escudo de oração, renovo agora. Pai, eu declaro uma unção de felicidade agora. Uma unção de felicidade sobre esse lar, sobre essa casa. Satanás, bata em retirada agora. Você não tem autoridade sobre esse lar. Você não tem autoridade sobre essa família. Você não tem autoridade sobre esse matrimônio. Bata em retirada agora. Vem Espírito Santo, restaura, restaura. Renova agora. Em nome de Jesus, renova agora. Renova agora toda a incredulidade. Bata em retirada agora. Dê agora, Senhor, experiência que nunca teve antes. Uma experiência que nunca teve antes. Traz, Senhor, toca agora, Pai. Toca agora, Senhor, em nome de Jesus. Todo pensamento, todo dardo inflamado do inimigo, bata em retirada agora. Todo pensamento, todo espírito de loucura, bata em retirada agora. Eu ordeno, no nome de Jesus. Sai. 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 Vem Espírito Santo. Toma agora o coração. Toma agora o coração, Pai. Esperança, esperança. Dá esperança agora. 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 Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Cheio agora. Cheio agora. Cheio agora. Vem, Senhor, toma, toma. Até transbordar é seu, Pai. Até transbordar é seu, Pai. Toca. Toca agora, Senhor. Toca agora, Senhor. Mais fogo.
Mais fogo, mais fogo. Ser cheio agora, cheio agora, cheio agora, cheio agora. Espírito Santo, vem Espírito Santo. Coloque sua mão no seu coração. Feche seus olhos. O Espírito Santo está aqui, querido. Ele é maior que qualquer perseguição. Ele é maior que qualquer adversidade. Ele é maior que qualquer enfermidade. Toca agora, Espírito Santo. Toca agora, Espírito Santo. Restaura agora, Pai. Um amor próprio agora. Renova agora a identidade de filha. Sua filha amada. Uma princesa. Uma princesa do Senhor. Acolhida, amada. Preenche agora, Senhor, o coração, cada espaço vazio. Filha, eu te escolhi para esse tempo. Eu te escolhi para uma vida abundante de alegria. Seja feliz na presença do Senhor. Tristeza bate em retirada agora. Vem, Senhor, com sua soberania, com seu refrigério. Vem, Senhor, tocando agora o mais profundo do ser. Toma agora, Senhor, os corredores do ser. Restaura, Senhor. Filha amada, filha amada. Aleluia. Vamos lá, Goiânia, adore. Adore, o Espírito Santo está aqui. Derrama sua glória. Derrama sua glória.